Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da nossa aula de hoje é resolução de inequações trigonométricas. Então, a gente já vem na sequência de estudos sobre trigonometria, e hoje a gente vai dar mais um aprofundamento, construir mais uma habilidade acerca da inequação trigonométrica. Então, acompanhe comigo o material que nós vamos trabalhar hoje 6 casos de inequação. Acompanhe o material. Resolução de inequação trigonométricas fundamentais. Quase todas as inequações trigonométricas, quando convenientemente tratadas e transformadas, podem ser reduzidas a pelo menos uma inequação fundamentais. Vamos conhecê-las a seguir através do exemplo. Então, percebam que no primeiro caso, nós temos que o seno de x é menor que o seno de A. E também pode aparecer que o seno de x é menor ou igual que o seno de A. Tudo bem? Então, nesse caso, por exemplo, ao resolvermos a inequação de seno de x menos seno de π sobre 6, ou seno de x menos seno de meio, encontramos imediatamente esse intervalo que vai de 0 menor ou igual a x e menor que π sobre 6. Ou também nós podemos ter 5π sobre 6 menor ou igual que x e menor que 2π. Isso no ciclo trigonométrico, que é uma solução particular do intervalo que nós vamos ter dentro do ciclo trigonométrico, do intervalo entre 0 e 2π, ou seja, uma volta no ciclo trigonométrico. E aí nós vamos acrescentar o 2κπ, que nós já falamos em aulas anteriores, que estão relacionados aos côngruos, tudo bem? Então, as extremidades dos intervalos encontrados, temos a solução geral nos reais. E aí você irá perceber que nós teremos essas duas soluções, que o 2κπ é menor ou igual que x e menor que π sobre 6, mais 2κπ. E esse k tem que pertencer aos inteiros, tá? A outra solução é que π sobre 6 mais 2κπ é menor que x e menor ou igual que 2π, mais 2κπ, tudo bem? E esse k também pertence aos inteiros. O conjunto solução, nós teremos a seguinte situação, que o x tem que pertencer aos reais, tal que 2kπ é menor ou igual que x e menor que π sobre 6 mais 2kπ. E a segunda é 5π sobre 6 mais 2kπ menor que x e menor ou igual que 2π mais 2kπ, quando esse k pertencer aos números inteiros. Tudo bem? Por outro lado, se a inequação fosse seno de x menor ou igual que o seno de π sobre 6, ou se o seno de x for menor ou igual que meio, então bastaria incluir as extremidades de π sobre 6 e 5π sobre 6. E o conjunto de solução seria o seguinte, que o x pertence aos reais, tal que 2kπ é menor ou igual que x e menor ou igual que π sobre 6, mais 2kπ. E ainda, que o π é menor ou igual que o x e menor ou igual que 2π mais 2kπ quando k pertencer aos inteiros. Tudo bem? Agora nós vamos ao segundo caso, que é quando o seno de x é menor que o seno de A e o seno de x é maior ou igual ao seno de A. Tudo bem? Então, por exemplo, ao resolvermos a inequação seno de x maior que o seno de 7π sobre 6, ou o seno de x maior que menos meio, nós encontramos inicialmente dois intervalos. E aí vocês percebem que esse intervalo será de 0 menor que x e menor que 7π sobre 6. E o outro intervalo será de 11π sobre 6 menor que x e menor ou igual que 2π, dentro do intervalo de 0 a 2π, tudo bem? E aí nós vamos acrescentar esse 2kπ, né, que vem dos côngruos, quando esse k pertencer aos inteiros. E aí nós teremos a seguinte solução geral. Então observe aí que nós temos duas, quando 2kπ menor ou igual que x e menor que 7π sobre 6, mais 2kπ.
E a segunda solução será 11 π sobre 6 mais 2kπ menor que x menor ou igual que 2π mais 2kπ, conforme vocês percebem aí na figura. Então percebam que ele tem que dar um giro, né, de anti-horário para ter essas duas soluções, e vocês vão perceber isso quando trabalharem ou quando trabalharam a aula anterior sobre as equações trigonométricas. E o conjunto de solução será o seguinte: o x pertence aos reais, tal que 2kπ é menor ou igual que x e menor que 7π sobre 6. A segunda será 11π sobre 6 mais 2kπ menor que x menor ou igual que 2π mais 2kπ, quando k pertence aos inteiros. Vamos ao terceiro caso. Agora em relação ao cosseno de x menor que o cosseno de a. Pode também aparecer o cosseno de x menor ou igual ao cosseno de a. Então, nesse caso, ao resolvermos a inequação de cosseno de x menos cosseno de π sobre 3, ou cosseno de x menor que o cosseno de meio, nós vamos encontrar um intervalo como solução, que é o π sobre 3 menor ou igual que x e menor que 5π sobre 3, que é uma solução particular do intervalo que nós vamos ter entre 0 e 2π. E aí nós vamos sempre acrescentar o 2kπ do côngruo, tá bom? Então, nesse caso, nós temos essa nomenclatura como solução, né? π sobre 3 mais 2kπ menor ou igual que x menor que 5π sobre 3 mais 2kπ, quando k pertencente aos inteiros. E aí nós temos o conjunto de solução para o cosseno. Quando x pertencer aos reais, o x sobre 3 mais 2kπ é menor que x e menor que 5π sobre 3 mais 2kπ, quando k pertencer aos inteiros. E aí nós temos também o quarto caso, quando o cosseno de x é maior que o cosseno de a. E também nós vamos ter quando o cosseno de x for maior ou igual que o cosseno de a. Então, ao resolver uma equação dessa forma, que o cosseno de x é maior que o cosseno de 2π sobre 3, ou o cosseno de x é maior que menos meio, nós vamos encontrar dois conjuntos de solução. O 0 menor ou igual que x e menor que 2π sobre 3. E ainda o 4π sobre 3 menor que x e menor ou igual que 2π, que é uma solução particular, novamente, dentro do ciclo trigonométrico, de uma volta, que ele vai de 0 a 2π. E aí sempre acrescento 2kπ para os côngruos. E aí nós vamos ter essas duas soluções, né? E vamos ao quinto caso, que é da tangente de x menor que a tangente de a. E acontece também que a tangente de x também terá menor ou igual que o tangente de a, tá? Então, nesse caso, ao resolver a inequação de tangente de x menor que tangente de π sobre 4, ou a tangente de x menor que 1, encontramos inicialmente dois intervalos. Então, vocês percebem aí que nós teremos o 0 menor ou igual que x menor ou igual que π sobre 4, ou π sobre 2 menor que x e menor que 5π sobre 4. E ainda nós temos uma terceira solução, que é 3π sobre 2 menor que x e menor ou igual que 2π, que é a solução particular do intervalo, nesse caso de uma volta, de 0 a 2π, certo? Então, nesse caso, a solução geral nos reais, nós vamos ter π sobre 2 mais 2kπ menor que x, menor que 5π sobre 4, mais kπ, quando k pertencente aos inteiros. O conjunto de solução, nesse caso, será x pertencente aos reais, tal que o π sobre 2 mais kπ menor que x. E esse x é menor que 5π sobre 4 mais kπ, quando esse k for pertencente aos inteiros. Tudo bem? Agora nós vamos ao nosso último caso em estudo, que é a tangente de x maior que a tangente de a e a tangente de x maior ou igual a tangente de a. Então, nesse caso, quando resolver a inequação da tangente de x maior que a tangente de π sobre 6, ou a tangente de x maior que a raiz de 3 sobre 3,
encontramos inicialmente dois intervalos. Interessante. É o π sobre 6 menor que x e menor que π sobre 2. Ou ainda, nós temos também o 7π sobre 6 menor que x e o x menor que 3π sobre 2, que é uma solução particular, novamente, do intervalo, desse intervalo entre 0 e 2π. Lembrando que a gente está trabalhando somente no ciclo trigonométrico de uma volta. Mas aí, a partir do momento que ele dá mais volta, você tem que ver lá na aula de côngruos como proceder para isso, tudo bem? Então, nesse caso, nós temos a solução geral em reais, que ela é dada em π sobre 2 mais kπ menor que x, e esse x é menor que 5π sobre 4 mais kπ, quando o k pertencente aos inteiros, tudo bem? O conjunto de solução ficará da seguinte maneira: x pertence aos reais, tal que o x, π, aliás, dividido para 6, mais kπ, menor que x, e x é menor que π sobre 2 mais kπ, quando o k pertencente aos inteiros. Pessoal, vocês perceberam que nós temos aí 6 casos, né, para trabalhar as inequações trigonométricas, e elas podem ser aplicadas em várias situações. Com isso, eu peço a vocês que façam as atividades que estão propostas lá na plataforma Eduque. Se não conseguirem, reveja essa aula ou outras aulas, procure o seu professor para aprofundar sobre essa temática estudada hoje. Bons estudos e até a próxima!